Minha vida financeira saudável, hoje aqui com o professor Volney Gouveia. Volney Gouveia é professor doutor de macroeconomia, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde também coordena o curso de economia. Volney, seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade e por bater esse papo aqui com a gente sobre macro, política monetária e o que esperar aí para o futuro da economia. Olá, Lúcio. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer reencontrá-lo e poder trocar uma ideia sobre economia e sobre o cenário macroeconômico brasileiro. Show de bola. Volney, a economia chega no final de 2025 com sinais mistos, né? A economia desacelerando, juro lá em cima e inflação também recuando. Esse é um bom resumo desse final de 2025? Absolutamente. Nós temos um cenário que inicialmente previa-se uma situação mais desafiadora, sob o ponto de vista da estabilidade macroeconômica, riscos fiscais, riscos cambiais, em função até do tarifaço promovido pelo governo Trump ali no, em meados do ano. Uhum. E, na verdade, houve aí uma reversão total de expectativa. Nós conseguimos bater a marca histórica de desemprego, né, com a menor taxa de desemprego da série histórica, uma taxa de crescimento do PIB, ainda que em processo de desaceleração, mas tem sido o triplo da nossa média histórica dos últimos 10 anos. Então, esse é um cenário que também é um indicador que nós devemos aí analisar positivamente. A inflação, como você bem disse, né, com sinais aí de queda, isso comprova aquela tese inicial de que os problemas climáticos do ano passado estavam impactando fortemente no preço dos produtos e no preço dos insumos de produção, sobretudo. Então, nós fechamos aí o ano de 2025 realmente com uma condição favorável, que nos permite aí comemorar no frigir dos Certo. ovos, né, considerando aí os desafios que nós temos colocados, mas eu acho que nós estamos num cenário aí positivo em termos aí de crescimento, em termos de emprego, e digo mais, até em termos de situação fiscal, porque a despeito de haver uma concordância entre os agentes de mercado que o grande desafio do Brasil é fiscal, a gente percebe que o governo, com a meta fiscal e dentro do arcabouço fiscal estabelecido lá no início de 2023, observa-se que a situação fiscal ela está sob controle, não, né, não Ah. há nenhum movimento de gastança, como se Uhum. fala recorrentemente. Há um compromisso do governo em alcançar um superávit primário mínimo, dentro de uma meta, inclusive, e, ao Certo. que tudo indica, os indicadores estão mostrando isso, que nós devemos fechar este ano aí com déficit primário que não deve alcançar 0,5% do PIB. Então, também essa Uhum. é uma informação aí positiva. Maravilha, maravilha. Agora, pegando o ano, o balanço do ano está claro. Eu acho que o ano, e não só esse, né? Ele já vem na sequência de outros dois bons anos, né? Ou três bons anos. É, mas nesse finalzinho agora, a gente teve o dado do IBC-BR, que é uma proxy do Banco Central para o ritmo de crescimento da economia, para o nível do PIB, e tivemos uma queda em outubro, na comparação com setembro, né? Menos 0,25%. É, o que motivou essa queda? E é possível revertê-la em curto prazo? Então, Lúcio, a economia brasileira tem um desafio histórico. E esse desafio histórico é como crescer de forma perene, constante, no decorrer do tempo. Esse é um grande desafio que nós temos como sociedade, né? O que está acontecendo é que nós tivemos, esses últimos 10 anos que eu falei, ali de 2015 a 2022, nós Ah, tivemos um período de recessão econômica, de baixo crescimento e muita capacidade ociosa na economia. Então, muitas empresas fechadas, infraestrutura com capacidade ociosa, muitos trabalhadores na informalidade, desempregados. Enfim, e de 2023 para cá, com a retomada aí do crescimento econômico, esses indicadores foram melhorando. Só que eles têm um teto, né? Então chega um momento em que você tem o menor nível de desemprego, com a economia aquecida, com o uso intensivo dos fatores de produção, com infraestrutura instalada sendo utilizada a pleno vapor, você vai bater num teto. Então, naturalmente que o desafio aí, o grande desafio é como a gente amplia os investimentos
em formação de capital fixo, para a gente poder garantir que daqui para frente nós consigamos manter uma taxa de crescimento na faixa aí de 2,5%, 3%, o que é uma taxa de crescimento razoável, considerando as condições econômicas dadas no Brasil. Então, esse indicador do Banco Central, né, do IBR, que aponta para uma desaceleração, vamos pensar que a desaceleração não é uma recessão, mas é um ritmo de expansão menor. E a minha leitura é que esse ritmo de expansão menor se deve exatamente a esse teto que nós estamos batendo e que É. acende uma luz amarela para nós, né? Acende uma luz amarela para dizer o seguinte: olha, é preciso que nós tenhamos projetos estruturantes, né, de investimentos em informação bruta de capital fixo para garantir as taxas de crescimento no decorrer do tempo. E, nesse sentido, um redesenho da política monetária no país hoje me parece ser bastante razoável. Ou seja, uma das travas desse processo da expansão econômica e do crescimento é que nós temos aí uma política monetária que está muito ainda contracionista, né? E isso, de forma geral, está impedindo até que a gente consiga expandir a atividade econômica. Então, a gente pode dizer que a política do Banco Central de elevação de taxa de juros dos últimos anos, ela tem surtido um efeito. E parte desse efeito é essa desaceleração que a gente está acompanhando, porque a política fiscal está apresentando já os seus limites, né? Ou seja, Sim. nós vimos aí com a política fiscal mais ativa do governo, dentro do arcabouço fiscal, e aqui eu repito, né, o que houve, na verdade, foi um redesenho da política fiscal do governo, e esse Uhum. redesenho permitiu que o país retomasse o crédito com as renegociações, com a Acredita, né, com o Desenrola. Isso tudo criou um ambiente aí de crédito melhor e juntamente com os programas sociais que sofreram ali um impulsionamento no começo do governo e o resultado tem se apresentado agora. O crescimento acumulado de 10% que nós tivemos aí nesses últimos 3 anos é resultado disso. A questão é que o país não consegue manter uma taxa de crescimento apostando exclusivamente numa política fiscal. Ou seja, você precisa também ter uma Perfeito. contribuição da política monetária para a gente manter esse ritmo de expansão. Certo, certo, certo. Bom, você tocou aí na política monetária, então vamos falar um pouquinho dela, falar um pouquinho da ata do Banco Central. O Banco Central divulgou a ata da última reunião e ali, em uma primeira leitura, eu não vi muita novidade. O Banco Central evitou dar alguma sinalização dos próximos passos, né? Você acha que esse juro cai? Cai quando? É, o mercado tem apostado numa queda, né? Ou janeiro ou na reunião de março. Qual que é seu olhar para isso? Então, o Lúcio, nós economistas somos excelentes para prever o passado, né? Então, então, Sim. como a gente gosta de dar os pitacos aí sobre o cenário macroeconômico, né? A minha aposta é numa manutenção na próxima reunião e uma queda no mês de março. Mas isso é apenas um belo de um chute, né, Sim. sem qualquer tipo de base científica. E por que eu digo isso? Bom, os dados de perda de ritmo de crescimento anunciados recentemente aí pelo Banco Central, o próprio comportamento da inflação de resiliência, cria uma condição psicológica entre os agentes econômicos que acaba influenciando o próprio Banco Central para que ele mantenha uma política mais. Então, o cenário macroeconômico hoje, né, de arrefecimento, abre um espaço, abre uma margem aí para que haja uma redução da taxa Selic. Mas vamos lá, eu acho que a redução da taxa Selic, eu acho que o Banco Central, né, Lúcio, essa é uma discussão que nós economistas fazemos, né, aí nos estertores do ambiente acadêmico, que é o desafio de um Banco Central. O Banco Central ele não tem um papel exclusivamente de combater a inflação, mas ele precisa criar as condições para que o país cresça economicamente no médio e longo prazo. E nesse sentido, não faz muito não há razão suficiente para justificar uma taxa Selic no patamar que ela se encontra, considerando que o mundo pratica uma taxa de juros real muito menor do que o Brasil está praticando hoje. Então, eu não tenho dúvida que o que impede essa expansão da formação bruta de capital fixo é a taxa Selic muito alta, porque isso tem modificado o custo de oportunidade do empresariado. O empresariado diz, por que eu vou entrar
em investir e ampliar o meu capital fixo num cenário de taxa Selic muito elevada, então é aquele cenário do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? A gente não consegue sair dessa encalacrada porque o país não cresce, porque tem taxa de juros muito alta, tem juro muito alto, o que É, muda o custo de oportunidade do empresariado, que não faz o investimento, e não fazendo investimento de capital fixo, que é o que garante um crescimento sustentado no longo prazo, ele acaba não ocorrendo por causa disso. Então, na minha leitura, reduzir a taxa Selic num cenário macroeconômico de arrefecimento, eu não diria nem que é necessário, né? É uma imposição da realidade, considerando que o país precisa crescer economicamente para combater aí as suas mazelas, né? Combater o seu e ampliar e melhorar o seu padrão de desenvolvimento. perfeito. Agora, o Banco Central ele segue aquele regime de metas de inflação e ele olha para tomar essa decisão de baixar o juros, ele vai olhar para a expectativa de inflação, que para 2026 continua ainda um pouquinho acima ali do teto. Do teto não, perdão, do centro da meta, que é de 3%, né? Você acha factível aí, e que juro a gente vai ter com essa meta de 3%? Pois é, Lúcio, eu acho muito ambiciosa essa estratégia de você estabelecer meta inflacionária de 3% para um padrão de desenvolvimento de um país como o do Brasil. Aqui, obviamente, que nós não estamos fazendo nenhum flerte com a inflação, mas é preciso entender que nós temos uma inflação que ela não é exclusivamente de demanda. Nós temos uma inflação estrutural, nós temos uma inflação com ainda um caráter inercial, com um caráter de expectativa. Nós temos uma inflação que recorrentemente é uma inflação de custo, né? Haja vista que nós temos aí situações de seca, de enchentes, de problemas climáticos, problemas de custo de energia, sobretudo, um mercado de petróleo instável no mercado internacional que acaba impactando no custo das empresas aqui. Ou seja, o diagnóstico da inflação brasileira não é uma inflação de demanda, como invariavelmente os economistas têm aí falado. Na minha leitura, nós temos um problema aí de caráter inercial ainda, o Brasil não se livrou disso totalmente, e talvez a estratégia de jogar a inflação para 3% seja essa tentativa de mudar essa inércia dos agentes econômicos, mas ao mesmo tempo, quando você estabelece uma meta muito ambiciosa, isso vai exigir muito mais da política monetária. E ao exigir mais da política monetária, você pode restringir mais o crescimento no médio e longo prazo.